Boa noite pessoal, boa noite galera, tudo bem? Mais uma segunda-feira, 21 horas aqui no canal da Bimob e vamos fazer uma live sensacional hoje falando sobre a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, com a doutora Charlene do Rio de Janeiro. Então, em seguida, aí, acho que não sei se ela já entrou, já está entrando aqui. Vamos chamar então a Charlene da Imobiliária Otimizado aí. E a gente vai fazer um papo bem bacana aí sobre as questões da lei e tirar as dúvidas de vocês. Convidado ali. Pessoal, para quem está entrando agora aí, vamos enviar um aviãozinho aí para a turma. Vai, quem não sabe. Boa noite. Boa noite, tudo bem, Rita? Tudo bom, Charlene? Como é que está? Doutora Bem. Charlene, perdão. Doutora Charlene. Não, pelo amor de Deus, Charlene, que isso? Entre advogados se chama doutores, né? Não, nossa formalidade não precisa comigo, não, obrigada. Então tá bom. Então vamos falar de Vitor e Charlene, por favor. Vamos, bem. Querida, seja muito bem-vinda à nossa live. Toda segunda-feira nós temos uma live aqui na Bimob. Eu acompanho as tuas também, acompanho os teus vídeos aí no Instagram, né, sobre o mercado imobiliário, que comenta muito. Antes da gente começar a fazer o bate-papo, eu sempre peço para o pessoal ir no aviãozinho ali agora e a gente começar convidando Isso aí, gente, vai lá. Quem é do mercado. Então, antes da gente falar sobre as novidades, quem é a Charlene, quem é essa advogada que está do outro lado aí agora, no Rio de Janeiro que tu mora, né, Charlene? Oi? No Rio de Janeiro que tu mora, né? Eu moro no Rio de Janeiro, na Barra. Você conhece o Rio, Vitor? Sim, conheço. Muito bacana. Tive algumas vezes aí. Uma cidade muito linda. Você é do Sul, né? Eu sou do Sul. Uma vez até fui com a minha esposa e com um casal, encontrar um casal de amigos aí que moram no Rio. E aí eu tenho que ir no Corcovado lá, né? Tenho que ir no Cristo, aliás, tenho que ir no Cristo Redentor lá e tal. E tu vai comigo lá e eles assim, cara, eu moro há 38 anos, nunca fui lá. Eu acredito. Eu acho que eu fui com 5 anos de idade e nunca mais voltei. Que A gente loucura. não dá valor, né? Tá sempre lá e nunca vai. Acontece aqui em Porto Alegre também, de lugares que eu nunca fui, o pessoal vem pra cá, tu conhece tal lugar, cara, eu nunca fui, nunca fui. Mas vamos lá, vamos enviar o aviãozinho, então, todo mundo aí, vamos convidar o pessoal aqui que está nos nossos contatos, que é do mercado. Eu convido uma galera aqui, normalmente quando chega em 50, o Instagram bloqueia a gente aí. Então, Tem isso? tu começa a convidar e você deu o número. Agora eu estou convidando, eu não estou vendo vocês aqui, eu estou só marcando aqui as pessoas para convidar. E aí eu marco tudo aqui, convido para fazer uma live bem bacana aí, com muita audiência. Então eu vou enviar também, tá? Envia aí, porque o assunto é importante. Ó, ele avisa aqui, no máximo 50. Então tem que convidar 50, envia e manda para mais 50. Beleza. Eu boto 50 de cima para baixo, depois começa 50 de baixo para cima, começa a convidar de novo. Às vezes tem pessoas que recebem dupla de convite, mas vamos embora. Então eu faço 2 vezes isso aí, dá tempo do pessoal ir entrando, e a gente vai trocando experiências aí, não só do assunto em pauta que a gente vai falar, mas também experiências aí do Instagram, né, para quem faz também, acho que tem bastante gente fazendo aí, aumentou o número de lives, né? Aumentou muito o número e eu estou achando bem legal. A gente está tendo a oportunidade de ter contato com gente que você só conseguia ter presencialmente, né? Então, tem muita gente muito experiente, muito bacana, que está com... Bom, é a minha segunda live na vida, né? Então, eu também estou aqui há pouco tempo. E eu tô achando bem... Eu acho que é um caminho sem volta, Vitor. Né? Mas tu faz bastante vídeo e tu também joga no YouTube, mas não live, né? Tu fala sobre um determinado tema. Não, live eu não faço. A live é bacana, porque como a gente está fazendo, nós tem um preparo que a gente manda, né? Tu envia algumas perguntas, a gente seleciona outras. Eu dei uma relida na lei, fiz as minhas anotações. Tem algumas perguntas aqui para te fazer. Eu li ela quando foi lançada em 2018, né? Também sou advogado, mas não atuo no mercado. Não sabe que você é advogado? Que bacana. Infelizmente, né? Não sei qual é que é o pior, se ser advogado ou ser corretor de imóveis, eu sou os dois. Não, eu acho que o conjunto é bem bacana, bem bacana.
Então, tem uma brincadeira que o que são 500 advogados com mais 500 corretores embaixo do oceano? Não sei o que são. A terra mais limpa. Sacanagem. É para descontrair e te deixar à vontade. Sinta-se em casa. Super à vontade, tu estás em casa, né? Então, literalmente estás em casa. Verdade. A live é tua e do público. Eu sou só um mediador aqui para tentar ajudar o pessoal a tirar dúvidas. Então, eu tenho aqui 4, 5 perguntinhas para ti. Depois a gente abre as perguntas para o pessoal. Quem quiser ligando as perguntas ali no pontinho de interrogação ou até aqui mesmo aqui nos comentários, fiquem à vontade. Já estamos aí com 31 espectadores ao vivo, fora que já passou e já saiu. Mas o assunto de hoje, nós estamos conversando com a doutora Charlene, conhecida como Charlene, ela não quer o doutora, né? E vamos falar sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, né? Que foi promulgada em 2018, se não me engano, em agosto de 2018. E conta para nós, primeiro, antes de a gente falar da lei, quem é a Charlene, como é que tu entrou no mercado imobiliário, né? O que te fez vir para o direito imobiliário, e eu vejo teus posts aí ajudando bastante o corretor, as imobiliárias, com informações, com legislação, com regras, né? Na parte de locação também, acho que eu ouvi também. Tudo que envolve direito imobiliário, isso. Tudo que envolve direito imobiliário. Então, é uma live muito bacana aí. Hoje, o assunto específico é a Lei Geral de Proteção de Dados, mas quem quiser seguir a Charlene no imobiliário otimizado, né? Pode digitar aí, deixar aí também os teus contatos, fique à vontade. Eu acho que é uma pessoa que pode ajudar bastante aí vocês, corretores de imóveis, imobiliários e incorporadoras dentro do direito imobiliário. Então, fala um pouquinho quem é, conta a tua trajetória no mercado imobiliário, quem é a Charlene, né? Temos aí uns 5 minutinhos ou 3 minutos para falar da Charlene e a gente toca a Lei Geral de Proteção de Dados, então. Tá, não tem muito o que falar. Eu sou advogada, eu fazia parte civil, eu tinha uma sociedade com a minha irmã, que também é advogada, uma ótima advogada, e acabou que em alguns anos da minha vida eu tive muito acesso ao mercado imobiliário, enfim. E aí eu acabei me encantando e me especializando pela PUC do Rio de Janeiro, fiz uma pós lá. E hoje em dia eu tenho clientes com demanda judicial, mas eu defendo muito a bandeira do extrajudicial. Eu gosto da advocacia preventiva. Eu acho que quando as pessoas tiverem essa mentalidade, mudar o mindset delas, né, de que é melhor você contratar uma consultoria para fazer um bom negócio do que depois de você remediar a situação. Aí você vai ter mais tempo, mais dinheiro. Talvez, como é uma terceira pessoa tomando uma decisão, não é nem você, nem outra parte. É um juiz que às vezes não entende do assunto ali em questão, nem é obrigado. Então, às vezes, nem você nem outra parte vão sair com o que gostariam. Então... É quase que um bilhete, né, da loteria, uma sorte, porque muitas vezes o advogado tem todas as teses, tem todas as defesas fundamentadas, e na cabeça do juiz tu não tem o direito e ele vai procurar na lei aquela decisão que está na cabeça dele, né? Por isso que eu desisti do direito, mas não veio ao caso. Não, e o tempo, eu não sei como é que tá no Sul. O Sul acho que é um pouco mais rápido ainda, mas no Rio, assim, a justiça tá muito lenta, muito lenta. Muito. Então, eu acho que não vale a pena, assim. Ainda mais nesse momento que a gente está vivendo agora, quando acabar essa quarentena, a gente vai ter muita demanda de processo, infelizmente. Sim. Então, mais uma vez, eu levanto a bandeira de que as pessoas procurem a outra parte para fazer um acordo, para tentar resolver da melhor maneira, porque vai vir uma... Como é medicina, né? Como é medicina, né, Charlene? Melhor prever, né? Fazer uma prevenção. Perfeito, isso aí. Ir para o hospital, né? Então, vamos fazer uma academia, vamos se cuidar da alimentação, vamos comer bem, ter uma vida regrada, né? Mas eu comparo o direito com isso aí também, o próprio mercado imobiliário, né? Às vezes a pessoa não procura um profissional, um corretor, um advogado na área, e aí depois está com os problemas, né? Por ter comprado errado ou por ter, né, feito alguma aquisição aí sem não, e pior que tem coisa que não tem nem como resolver. Eu tive uma pessoa que me procurou hoje que inclusive era um advogado também, fez uma compra de
um apartamento e tinha uma cláusula lá, dentre as cláusulas, de que mesmo ele não tendo a propriedade e nem a posse do bem, ele deveria arcar com as custas de condomínio, de luz, de água e tal. Eu entendo que não, que se ele não tem... Vitor, caiu? Não, não caiu. Eu aperto um botão aqui e ele vira a câmera sozinho. Ah, tá. Enfim, assim, isso já foi há 3 anos atrás, já não teria muito o que ser feito hoje em dia por uma falha, por não ter lido uma cláusula. Então, assim, tem alguns casos que não tem nem o que fazer. É. Eu estava relendo a Lei Geral de Proteção de Dados, depois eu vou entrar nesse assunto aí, mas tem algumas perguntas para te fazer também. Mas justamente isso, existem cláusulas que podem ser nulas, né? Ou anuladas. Vitor. Tá bom? Voltou. Tá me ouvindo? Isso. Tô vendo. Tem, prevê na legislação, na Lei Geral de Proteção de Dados, algumas coisas que se tu não fizer essa proteção dentro dos teus termos de uso, dentro da tua empresa, né, podem ser nulos, né? Então, pode ser anulado essas situações. Então, a gente vai falar um pouquinho depois sobre isso aí. Mas, então, conhecemos aí a trajetória imobiliária da Charlene. O assunto hoje, para quem está entrando, é a LGPD. A pauta é a Lei Geral de Proteção de Dados. Vamos falar de uma maneira geral. No que consiste essa Lei Geral de Proteção de Dados? Quando é que foi promulgada? Quando é que já entra em vigor agora esse ano? Passa um pouquinho aí. Vamos passar aí um geral para a turma e depois nós vamos para os detalhes da lei aí. Tá bom, então, assim, eu acho que foi muito providencial esse assunto dessa live hoje, porque... então, vamos começar do início. O objetivo dela é de proteger a privacidade e os dados pessoais, né? Que as empresas e os órgãos públicos protejam isso. Ela entraria em vigor, na teoria, em agosto agora, de 2020, mas sexta-feira agora, dia 3 de abril, foi aprovado no Senado um projeto por conta do Covid-19, dessa situação toda, com o fundamento de que as empresas não teriam como arcar financeiramente com mais essa situação. Então, tudo bem que em abril de 2020, para uma lei que vai entrar em vigência em agosto, já deveria estar no meio do processo, porque é um processo muito longo esse, mas enfim. E ela já foi anunciada e promulgada em 2018, né? Estamos falando de quase 2 anos. A gente teve 2 anos para se adaptar. A gente chama o período de vacatio legis, né? Que é o período de adaptação, de 2 anos. Ela já deveria ter entrado em vigor em fevereiro, foi postergada para agosto e agora estão tentando, ainda não foi, jogar para vigência em janeiro de 2021. Porém, as sanções, as penalidades só vão poder serem aplicadas a partir de agosto de 2021. Então, de janeiro a agosto, a gente fica com a lei vigente, mas sem as penas. Aí você me pergunta, e qual é a lógica disso? A lógica é que de janeiro a agosto, a lei está vigente, ela é válida. Você não consegue penalizar a empresa que ainda... De agosto a janeiro de 2021. Se for postergada. Porque foi aprovado no Senado, mas ainda falta votação na Câmara e depois a sanção do presidente. Mas tem muitas chances de ser assim. Eu acho que vai ser... Eu acho que tudo vai ser... Mas é uma questão assim, ó. As empresas que não se adaptaram, que não começaram a ver, na realidade já tinham que estar vendo isso há mais de 1 ano, pelo menos. Eu já estou dizendo lá, há 1 ano e pouco atrás, eu comentei, olha, a empresa que não está olhando para isso já está atrasada. Já está atrasada. Já está atrasada. Né? Então, o que você viu agora, hoje, no início da tarde, na verdade, aquele app, o Zoom, de videoconferência, sabe? É o aplicativo que mais está sendo usado agora, né, para as pessoas fazerem reuniões no mundo inteiro. Ele hoje violou. Ele hoje teve um problema de vazamento de dados e o CEO mesmo foi na imprensa pedir desculpas dizendo que não está dando conta porque realmente ninguém esperava esse boom, né? Isso é uma falha no sistema de...
entrando na câmera e no microfone, né, do Zoom, captando e daí depois tomando conta das reuniões e aí por aí vai, né? Eu, inclusive, estou com um post-it, que eu uso o Zoom, botei um post-it na minha câmera, por segurança. As minhas amigas riem de mim. Eu ponho na câmera frontal, na traseira e tudo. Botei agora na câmera do Mac e o celular fica virado para baixo dentro de casa. Neurótico. Eu faço isso. Coisa de virginiano, neurótico. Mas vamos lá. Então, mas onde eu estava, gente? Me perdi já. Comentou então da Cajolege, que ela está ganhando, se for aprovado, ela vai até janeiro, onde começa com as sanções, né? A lei entra em vigor agora. Em janeiro ela começa a valer e as sanções começam a valer em agosto de 2021. Agosto de 2021. De janeiro a agosto. Um ano do Cajolege. Seriam 3 anos desde da sua promulgação. Isso, perfeito. 3 anos, total. Ou seja, tem tempo de... Mesmo entrando em vigor, Vitor, em agosto de 2021, as empresas já têm que começar hoje a correr atrás disso, porque é um processo longo, né? É um processo que você vai tratar com os funcionários, com implementação, com software, com parte emocional da empresa, com tudo, né? É um trabalhinho que vem pela frente aí. Quais são essas penalidades que estão previstas na lei ali? Varia tá valendo ali, mas quais são as penalidades que depois, né, depois se for sancionado aí esse prazo de mais um ano aí, a partir de agosto do ano que vem, o que teria então, você disse uma coisa interessante agora, você falou não está valendo, mas em janeiro desse ano, a Amazon, ela teve um... Bom, resumindo, o que eu quero dizer? Não está valendo a lei aqui para as empresas brasileiras, mas se uma empresa de fora captar os seus dados e sem a sua autorização, a gente no Brasil já pode acionar na justiça. Entra com um processo internacional lá, né? Da legislação de lá que lá está valendo. Isso. E assim é o inverso para as nossas empresas que também prestam serviço para o exterior. Elas estão sob julgamento da lei de proteção de dados de lá do país que ela está trabalhando. Se eu tiver a Bimob na Europa, eu estou vinculado à Lei Geral de Proteção da Europa, né, da União Europeia. Perfeito. Mas então, aqui quando começar a valer, que provavelmente então vai ser em agosto de 2021, eles vão dar advertências, depois eles vão dar uma multa que vai até 2% do faturamento total da empresa, e aí não pode ultrapassar o limite de 50 milhões de reais. E aí você vai achar umas 50 milhões de reais. Uma quantia razoável, né? Uma quantia pouca, pequena, razoável. E aí a gente pode pensar que não chega nunca a 50 milhões, mas chega, porque a gente tem muita empresa grande, né? Enfim. E aí não é só... se a empresa for... Eu não vou conseguir explicar agora, mas enfim. Se a empresa for... É que eu não sou muito empresarial. Vai, Vitor, me ajuda aí. Se a empresa tiver... Tem uma multa por advertência. Primeiro tem que ter uma multa por advertência, né? Aliás, primeiro tem que ter uma advertência. Vai ter uma advertência. Vai tendo os estágios. Se ela vai ter uma advertência e não resolver o problema, ela pode ser multada de 2% pelo faturamento bruto, deduzido alguns impostos que são feitos lá mas o que eu estou querendo dizer é que é do faturamento bruto do total das empresas. E não só do grupo. Do conglomerado do grupo. Exato. Do grupo econômico da empresa. Isso, exatamente. Ela pode ter várias empresas dentro dela. E eu acho que o que é o pior... utilizaram aqueles dados. Né? Exatamente. E o pior é você ter que fazer um anúncio na imprensa de que vazou. Né? Então, a imagem da empresa... É o pior, talvez seja multa. Nós acabamos de contratar o Zoom semana retrasada para fazer uma live. E até nós vamos fazer uma próxima agora. Todo mundo, vou abrir a live para o mercado. Aí são para até 100 pessoas participarem, tipo um webinar. Na verdade, tipo uma palestra, com 3, 4, 5 palestrantes.
e aí nós vamos abrir para o público. Mas a gente estava muito receoso da questão da segurança, né? Mas a gente viu assim que não foi uma segurança, não foi um problema muito sério, né? Que pode roubar as senhas e tal. Existem algumas proteções aí que dá para serem feitas e cuidar isso aí, né? Então a Eu gente vai acho trocar que mais. ele não tinha preparo para isso, né? Ele não esperava a quantidade de acesso. Tu lembra o que os caras vão hackear uma reunião, né? Então, para tu ver o nível. Eu descobri uma terceira profissão depois dos corretores de advogados, são os TIs, né? Que juntos lá nesse ano fazem parte dessa turma nossa aqui. Tô brincando, mas é complicado. E além, Vitor, da advertência da multa e do anúncio da imprensa, a empresa pode ter o serviço suspendido parcialmente ou integralmente. Que também não é legal, né? Então... Pessoal, se tiverem perguntas aí, vão passando nos comentários ou mandem no ponto de interrogação. Estão gostando da live? Manda um coraçãozinho aí para a Charlene, porque para mim não adianta, né? Manda um coraçãozinho aí e faz o convite no aviãozinho para a turma aí, quem está gostando, convida outros colegas para participarem dessa live, que está muito bacana aí. Charlene, quais são os impactos no mercado? Tem uma pessoa que está falando que o áudio tá ruim. O áudio tá ruim qual é? O meu ou o dele? O meu ou do Vitor? O Crespilho aqui está falando que o áudio está pouco ruim. Pouco ruim significa bom, então. Hein, Crespilho? Tô brincando. Tá pouco ruim ou tá pouco bom? O do Vitor é o meu. Deixa eu tirar o fone do ouvido, então. Eu vou tentar falar sem o fone, vamos ver. O Vitor, é o seu, Vitor. É o seu que tá ruim. Sem o fone. O AirPods. Estão me ouvindo? Ficou bem melhor agora. Ficou ótimo agora. Eu não gosto de... Eu tirei o fone porque o fone, às vezes, fica ruim o sinal. Bom, então, melhorou aí. Ótimo. A próxima pergunta seria: quais são os impactos que tu vê no mercado imobiliário com a Lei Geral de Proteção de Dados? O que a gente que pode impactar, o que a gente deve mudar, como é que a gente tem que... Qual é a orientação que tu dá para quem está nos assistindo aí, o corretor, a imobiliário, o incorporador? Procura a Charlene, ela resolve. Tem alguém que faça esse trabalho hoje? Existem empresas já que estão fazendo esse trabalho, ou grupos de advogados? Então, conta para nós aí os impactos e como é que a gente pode resolver esses impactos aí. Então, a gente sabe que existia um mercado de mailing, né? Que era como as construtoras, incorporadoras, imobiliárias conseguiam o lead delas, né? E isso vai acabar. Não tem mais como você capitalizar a troca de informação, né? Infelizmente, você vai precisar da autorização do seu cliente. Tem que ser uma relação totalmente transparente agora. Então, se você quiser o e-mail dele, você vai ficar vinculado para a finalidade daquele e-mail. Então, eu vou pegar o seu e-mail para te enviar uma foto de um lançamento que a gente vai ter, etc. e tal, e para aquele ponto. Então, assim, vai diminuir o número de leads da captação de clientes. Vocês do mundo jurídico vão ter que ter outras maneiras. O que acontece? A lei, ela não proíbe que você use os dados. Ela te dá uma normatização de como utilizar os dados. Então, você vai ter que ter uma reestruturação do seu software para começar. Então, não vai dar para ser uma coisa automática, como era antigamente, daquele envio de mailing, né? Que você ficava louco, né? Todo mundo põe pro spam, ninguém lê mais aquilo hoje em dia. Então, eu costumo ver como sendo um tripé. Eu acho que é interessante você ter uma pessoa boa de TI para fazer essa parte de software. Eu acho que é interessante você ter um DPO, que pode ser um advogado ou uma outra pessoa capacitada nisso, que é o Data Protection Officer, que a gente chama, que é o agente que vai fazer essa ligação do titular do dado, que é o cliente, e o controlador, que é a empresa. Então, ele faz essa ligação e coloca para o operador, que é quem vai executar o plano na empresa, entendeu? Então, eu acho legal ter uma pessoa de TI, o DPO, que pode ser, e uma pessoa de compliance também seria interessante ter,
para a gente conseguir fazer Sim. isso. E você é bacana também você trazer um CEO da empresa para fazer essa reunião, porque você vai mexer em toda a estrutura da sua empresa. Então, quando vem de cima é mais forte, a gente sabe disso, né? Do que você ir só no RH tentar reestruturar, não vai dar certo. Você tem que mudar a mentalidade da sua empresa, porque você tem que diminuir o acesso das pessoas aos dados, né? Tem empresas que você vê que tem um computador lá que todo mundo usa, todo mundo tem acesso à pastinha tal, do contato tal, da informação tal. Sim. Quanto mais pessoas tiverem acesso a isso, Vitor, mais exposta a empresa fica disso se perder, certo? Perfeito. Então, a gente tem que entender que esse processo é um processo de adaptação, de reestruturação da empresa, ela é feita por pessoas, e as pessoas são difíceis, não é? É uma coisa, não é tão fácil de se lidar. Então, você começa com o mapeamento da empresa, que você tem que identificar quem são os clientes, que tipo de dados você tem dos clientes e qual a finalidade do uso daquilo ali. Você tem que começar a botar uma regrinha e seguir certinho. Aí você vai identificar o risco daquela empresa, né, frente, porque tem... Aí você vai trabalhar não só no mercado imobiliário, você vai trabalhar com escola, com plano de saúde, com órgãos do governo. Não é uma receita de bolo isso, né? Cada empresa tem... A gente teve uma experiência, porque a gente teve que adaptar a Bimob, né? Já comecei a ver isso. Quando a gente fundou a Bimob, a gente já foi fazendo os termos de uso em cima da Lei Geral de Proteção de Dados. Então, a gente cuidou muito, que são os fundamentos, né? As garantias fundamentais de proteção dos dados do cliente, né? Que trata lá o artigo 2º, se eu não me engano, da lei, que é um dos primeiros lá, que fala sobre o respeito à privacidade, à inviolabilidade da intimidade, da honra, da imagem, a defesa do consumidor. Então, está intimamente ligado à proteção do consumidor também, né? Sim. E a gente percebeu também que uma coisa que tudo que tu pede para o cliente, antes tu pegava dele. Pegava a idade dele, tu pegava o nome dele, tu pegava onde ele morava, qual era a raça, a religião e tal. Isso, né? Algumas coisas hoje tu não pode mais nem perguntar, né? Tanto é que as pessoas perguntam qual é o teu gênero, não é mais se é masculino ou feminino, é qual é o teu gênero. Né? Então a gente tem que cuidar, inclusive, na captação desses dados, porque não pode criar uma sensação de inviolabilidade, né? Eu violar o direito humano dele, ou violar o direito de privacidade dele. Então, a gente observou muito isso, e uma das coisas que a gente pode passar aí para o público que está nos assistindo é tudo que tu vai pedir ou solicitar, o que tu vai querer fazer com os dados dele, tem que ter a autorização dele, né? Seja no termos de uso... Por escrito. Com cláusula... Não pode ser verbal. Não, tem que ser com cláusula específica, negritada, chamando atenção, letras maiores, né? Pode estar nos termos de uso, ou pode estar num pop-up lá, não sei se pop-up... Não, então, vamos abrir um porém aqui. Se forem dados pessoais... Isso, se forem dados pessoais, ponto, podem estar nos termos de uso. Isso. E aí, o que são dados pessoais? São dados que você consegue identificar a pessoa. Ou seja, CPF, RG, e aí tem... O CPF e RG são dados pessoais diretos e tem os dados pessoais indiretos, que seriam quando você precisa de mais de um para identificar a pessoa, que só com o endereço você não identifica a Charlene. Mas se você colocar o endereço com sexo feminino e a data de nascimento, você identifica ela, certo? Perfeito, perfeito. Então, os dados pessoais, Vitor, a gente consegue colocar nos termos de uso. Mas se forem dados pessoais sensíveis, que aí seria o quê? Partido político, religião, digital, tipo sanguíneo. Esse... Time de futebol. Provavelmente. Esse você tem que colocar um documento à parte. Ele não pode estar ali no meio. Tem que ser um documento só para os sensíveis. Legal. Tem perguntas aqui do público. Deixa eu pegar aqui a primeira.
Eu acho aqui. Sobre o uso de dados publicados nas redes sociais. Que tipo de dados? Eu não sei, pode explicar. Pode ter os dados pessoais e os dados sensíveis, como a gente estava falando. Eu não Sim. entendi. É que não tem uma. A pergunta. Se o Lino quiser refazer a pergunta aqui, fica à vontade. Não sei. É porque eu não entendi se ele quer saber, por exemplo, o dado que o Instagram te pede para abrir a conta. Você está falando do Instagram ou de uma outra pessoa que entra na sua rede social e pega os seus dados? Ele pode ser mais específico aqui, a gente por favor. volta na pergunta novamente. Tem uma outra pergunta aqui do Lino. Como usar os dados do telefone e e-mail já no CRM? Os dados de telefone e e-mail são dados pessoais, né? Sim, sim. Então todos precisam. segue a resposta que tu deu aí. Todos precisam e tem que estar nos termos de uso para ser autorizado a busca desses dados. Então, a imobiliária... Eu aconselho, no caso, o que acontece? A gente que fala, mas a rede social da pessoa é aberta, lá ela colocou o endereço, o telefone dela, não interessa. O seguro morreu de velho, se proteja e pede autorização, por mais que ela deixe exposta lá, pega a autorização por escrito dela e para não... Pode ser num e-mail isso? E-mail pessoal, eu mando para a Charlene, que é minha cliente. Tu me autoriza a ficar com o teu e-mail, telefone para futuro cadastro, né? Ou para opções que eu tenha mais tarde. Estou falando como corretor de imóveis, né? Como imobiliário. Desde que o e-mail cumpra todas as regras de finalidade do uso, que ele seja claro e que ele dê o início e o fim da utilização. Então, a gente vai usar só no lançamento do apartamento tal, que vai durar de fevereiro a agosto. Se você cumprir as regras que estão na lei e captar a assinatura dessa pessoa, pode. Problema nenhum. Seria o tratamento dos dados pessoais baseado no princípio da boa-fé e dos bons costumes. Perfeito. Da transparência. Boa-fé da transparência, né? Uhum. Seria a finalidade, para que eu vou usar esses dados, a adequação... O tempo que você vai usar, exatamente. Segurança, necessidade, para que eu quero aquele dado, né? Perfeito. E tem que ter um livre acesso do usuário também perante esses dados, né? Perfeito. Se ele quer acessar, tem lá na minha imobiliária os meus dados, eu não quero mais, eu quero sair do cadastro dela. A hora que ele quiser que seja excluído o dado dele, a empresa ou o órgão público tem que tirar. A hora que ele quiser. E não pode ficar com nenhum backup, né? Olha, a gente não sabe se vai ficar ou não vai ficar. Não, pela lei. Pela lei não pode, aí vai ter a NPD, né, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que não está montada ainda. Meu Deus do céu, já tinha que estar pronta mês passado, mas não está ainda, porque o Bolsonaro ainda não falou quem serão os membros, mas enfim. Essa autoridade, que é uma agência, vai ser responsável pela fiscalização. Sim. Certo. Então, se ela bater na tua empresa e você ainda estiver lá sem autorização, vai rodar. Perfeito. A empresa tem que pensar que quanto maior o número de dados que ela tiver e maior o tempo que ela mantiver aquilo na empresa, aumenta o risco dela. Então, assim, quanto antes ela puder excluir aquilo, é melhor. Perfeito. É verdade. Assim, tem muita coisa para falar, a gente não vai conseguir falar hoje, mas vou dar um outro exemplo. A empresa não tem como fazer... ela não tem um software que consiga armazenar todos os dados. Então, ela manda para uma nuvem, certo? Então, a nuvem já passa a ser corresponsável pelo armazenamento, certo? Sim, a outra empresa que está armazenando lá. Então, existe um documento que a gente faz entre o controlador e o operador, que nesse caso o controlador seria o Vitor, a sua empresa, e o operador seria a nuvem que você paga para manter os dados. Aí existe o DPA, que é um contrato que eu digo que é obrigação do controlador fazer, porque nesse contrato ele consegue deixar bem amarradinho, caso a falha seja da nuvem. Ele fez tudo, ele fez e pá, mas a nuvem errou em algum momento lá. Ele consegue pedir uma exclusão dele porque ele não tem culpa na situação. É uma coisa que a gente só vai conseguir realmente descobrir como vai funcionar no dia a dia, né? Perfeito. Não existe nenhuma sentença ainda em relação a isso, mas é bem legal fazer isso também.
o grande princípio da coisa é pegar a autorização do cliente para o uso dos seus dados pessoais, né, ou sensíveis. Os pessoais podem estar nos termos de uso. A Big Mob Connections, não sei o nome, que é o nome de uma empresa, está perguntando se a cotação dos dados, né, a captação dos dados, e-mail, telefone, for por uma landing page, como é que ele faz isso? Da mesma forma, né? Como é que ele pode fazer isso? Colocar lá os termos de uso também na landing page e o cara clicar, assinar, isso, concordar, né? Li, concordo com aqueles termos e lá ele mas tem que ser muito transparente, gente. Tem que ser muito... E tem que acontecer mesmo na prática, né? Tem empresa que eu já recebi gente falando assim, ai, oi, tudo bem, doutora? Você pode dar uma olhadinha aqui na nossa política de privacidade, adequar ela à lei geral e tal. Aí você pensa assim, 20 minutinhos. Aí, não, até fecham um valor com você para você mudar aquilo ali. Mas você pensa assim, não, na teoria você está trocando, né? Você está se adequando. E na prática? Você vai mudar isso na sua empresa? Porque você quer mudar o que você expõe no seu site, mas e na prática? Você realmente vai fazer o tratamento dos dados? Sim, porque sim. Se eu mudo, assino e adequo o que ela vai expor, e ela não faz isso na prática, não vai. Ainda vai botar a culpa na advogada que fez e fez errado. Vai dizer que fez errado. Aqui, ó, o Crespilho, acho que está perguntando, na landing page, a mesma pergunta, um pouco semelhante, né? O ideal é sempre adicionar os termos de uso também na landing page, colocando o aceite e o concordo. Eu acho que esse é o caminho, então, doutor Charlene. Sim, e ele falou em anúncios patrocinados também, mas aí a pessoa contratou, ela escolheu aquilo, então... Ok. Sim. E aí, inclusive, ela coloca o tempo de início e de fim, ela diz a finalidade, aonde vai aparecer. O próprio cliente faz isso, né? Sim, sim. Sim, mas ele está entrando no anúncio lá de um portal. E aí eu encontrei lá a imobiliária da Charlene. Tá? Lá eu vi um anúncio através de um portal, que também tem seus termos de uso, que ele já vai concordar. E eu estou anunciando naquele portal. Ali eu não tenho como botar os meus termos de uso, mas na minha página, na minha landing page, no meu site da imobiliária, sim, é isso, né? Perfeito, é isso. Então tá, só para não restar dúvida aqui para a turma. Depois o Lino da CM, o uso de dados de clientes antes da lei. Tem que excluir, só continua com os dados pessoais de se pedir autorização. Então, pelo que entendi aqui, os clientes captados anteriormente à lei, ou Vitor, zera tudo. Você tem que pedir você tem que pedir autorização. Fecha a conta e passa a régua. Fecha a conta e passa a régua. Esquece, você a partir do dia 1º de janeiro de 2021, se realmente for postergado, que eu acho que vai, passa a régua, tem que começar tudo de novo. Tem que pedir autorização de um em um, com a finalidade, com a transparência, com a vigência, com tudo. Acho que o bom, agora, falando um pouco da parte comercial, que eu sou mais comercial do que nunca fui advogado, nunca exerci o direito, mas... Você é empresário, né, Vitor? Eu sou um sonhador, né? Eu luto tentando fazer algo melhor aí, mas às vezes dá uma vontade de desistir, porque não é fácil esse país, né? É complicada a coisa. Mas, pensando comercialmente, a pessoa não tem que só mandar esse e-mail pedindo autorização ou fazendo um cadastro com os termos de uso lá, que a pessoa clique no aceite e tal. Tem que trabalhar mais comercialmente isso, enviando notícias, enviando mensagens, enviando notícias do mercado imobiliário, deixando aquele cliente satisfeito com a tua informação e que ele, por interesse próprio, queira realmente assinar ali o teu canal da imobiliária para ver teus blogs, para ver as matérias que tu publica, né? Ou te seguir no Instagram, ou no YouTube, ou nas redes sociais. Então, acho que tem um caminho muito mais comercial para ser amparado também, para atrair esse novo cliente, esse novo banco de dados teu, né? E depois sim, né? Aí, obviamente, ter a preocupação, e tem que ter essa preocupação com a LGPD, mas
tem que fazer um trabalho comercial de marketing muito bem feito, porque só a LGPD, o cliente vai ligar para ti, escuta, meu, me tira desse cadastro aí, porque tu só me liga para me oferecer coisas que eu não tenho interesse, né? Então não adianta, a gente vê empresas se preocuparem com isso, mas querem fazer o mesmo trabalho de liga-liga, né? De ficar ligando, incomodando o cliente. Então, acho que tem um trabalho junto aí de marketing comercial e jurídico e de TI que tem que ser um compliance e tudo junto. Cara, é uma sinfonia, uma orquestra esse negócio. É uma orquestra. Né? Ninguém solta a mão de ninguém nisso aí. É verdade. Conta para nós, então, aí, eu tenho a minha última pergunta aqui, depois não sei se o pessoal tem mais alguma pergunta, a gente já está há 40 minutos na live, por incrível que pareça, passa muito rápido. Eu achei que eu vou levantar 10 minutos. E o Instagram nos derruba em 60, então antes que ele nos corte, 60 minutos ele corta automaticamente então, a live. Eu só queria falar uma coisa que eu acho interessante para empresário, que eu tenho reparado que essa questão de estar ok com a lei não é nem mais uma questão legal, de não sofrer sanção, enfim. Eu acho que virou uma vantagem de competição no mercado. Porque se você for olhar os negócios B2B, as próprias empresas estão dando preferência a quem já está se adequando à lei. Então, quando elas vão procurar uma empresa para fazer negócio, ela já quer saber se aquela empresa está adequada à lei de proteção, porque ela se sente mais segura de não estar tão exposta para aquilo ali. Então, antes de pensar... Então, mesmo antes da lei só ter sanção, em agosto de 2021, as pessoas já estão correndo para ganhar o mercado. E quem já está adequado à lei faz questão de falar, de expor, olha, eu já estou adequado na LGPD e tal, etc e tal. Então, assim, eu acho uma questão de corrida de mercado também para isso. É uma vantagem hoje. Sim. Tem uma pergunta aqui do Henrique Guterres. A LGPD vale para novos leads ou também vai valer para leads dados que você já possui? Foi a pergunta anterior, eu acho. Né? Para todos. Então, vale para todo mundo. Então, quem está dentro do teu arquivo morto aí, do teu arquivo vivo, dá o aceite lá, manda aquilo que nós estamos falando. Senão, zera tudo, passa a régua e limpa o teu cadastro e começa de novo. Né? Não adianta ficar mandando e-mail marketing aí para uma galera que tu tinha cadastrada sem autorização. É justamente isso. É a proteção do direito individual, né? Do direito da sua violação, da sua intimidade e da transparência disso aí. Então, as empresas, os profissionais liberais têm que trabalhar com muita transparência. Acho que é essa palavra-chave, né, Charlene? E como é que a gente se adapta? E como é que a gente se adapta hoje, então, aí? Quais são as dicas para se adaptar? Quem é que eles procuram? Quem é que pode falar com a Charlene? Tu resolve? Como é que a gente se adapta com a LGPD no mercado imobiliário? Então, quero teus contatos aí. Bota nos comentários os teus contatos, teu e-mail, teu Instagram do Imobiliário Otimizado aí, ou não sei se tem página também. Eu vou falando e vou colocando aqui então, tá? Bota aí, bota aí. Ih, caramba, também. Pode digitar enquanto eu falo aí. A Charlene vai botar aí os contatos dela, aí, e-mail, site, o Instagram do Imobiliário Otimizado, onde ela pode dar uma consultoria para você sobre a LGPD, trabalha com isso, com o mercado imobiliário, então tem experiência dentro aí de imobiliárias, dentro do mercado imobiliário, não só na parte de venda, locação. A administração também faz, atua também na administração de condomínios também, juridicamente. Eu só vou colocar o número do telefone, gente, porque não dá, mas me manda um e-mail ou uma mensagem pelo Instagram, que daí eu passo o telefone para cada um. É melhor. Perfeito. Realmente interessado. Imobiliário Otimizado, mas não é junto, isso, é um só. E @imobiliário otimizado o Instagram. Legal. Então, procure aí. Então, conta para nós aí o que a gente pode se adaptar aí, palavras finais aí, o que a gente pode melhorar para se adaptar, então, a LGPD no mercado imobiliário, então. Qual é o caminho? Primeiro passo. Primeiro passo é contratar uma equipe para reestruturar tudo, porque, como você está vendo, vai passar régua e zerar tudo. Então, assim, é um risco até de você perder o contato, né? De você, quem não é visto não é lembrado, você não vai conseguir se movimentar porque você está de mãos atadas. Então, vamos aproveitar que a gente ganhou mais um ano
para conseguir se adequar. E mesmo antes desse 1 ano, a gente consegue ver que as empresas, os clientes já estão dando preferência para as empresas que estão colocando a segurança dos dados pessoais como prioridade, né? Porque você, Vitor, é empresário, mas você também é um cliente, né? Você também quer ter uma proteção dos seus dados em relação a isso. Então, todo mundo sai... A gente teve vários escândalos, né? Nessa situação do Facebook, das eleições do Trump, lembra? Então, enfim. Então, eu acho que é bacana você montar uma equipe. E se você, dentro dessa equipe que a gente falou do compliance, do DPO, pode ser um advogado ou não, a parte de TI, o marketing, se você conseguir pegar funcionários seus para se envolverem nisso, é melhor ainda, porque eles conhecem, né, a história, eles conhecem o funcionamento do dia a dia da empresa. Então, você tem que conseguir unir o conhecimento externo com o conhecimento interno, né? Lembrando, você tem que ser pro-business também, né? Lembrando de adequar a lei ao dia a dia da empresa. Não adianta você colocar um projeto totalmente impossível para aquela empresa, que tá tudo bem aí. Caiu um negócio aqui, mas tá... Deu. Não adianta você colocar um projeto totalmente impossível para a empresa, ela não vai conseguir se adequar àquela situação ali. Então, o melhor DPO é o que consegue fazer o casamento, né, da lei com o dia a dia da empresa, para a empresa não precisar parar para fazer aquilo. O legal é você conseguir ir adequando e alinhando e vivendo, mas por isso a gente fala que é um processo longo. Então, monta a equipe, faz uma reunião e começa a adaptar o pessoal, mudar a gerência da empresa, assim, mudar a mentalidade dos seus funcionários. Eles têm que entender, até quando eles forem fazer o momento home... Tem muita empresa que tem, mesmo fora de quarentena, tem o home office, né? Então, eles têm que entender a importância de tomar cuidado com o computador em casa. Às vezes um filho vem e mexe, às vezes a pessoa mora com outras pessoas, né? Tem gente que mora em copropriedade. Então, assim, você tem que começar a mudar a mentalidade do seu funcionário. Entendeu? E diminuir o número de funcionários que têm acesso a tanta informação. Porque a gente vê vários casos de funcionários que são mandados embora com pendrive. O cara vai lá, pega informação de várias pessoas, leva embora, vende e quem responde é você. Aquela situação, assim. Então, tem que mudar muita coisa e você está tratando com ser humano, né? Que é difícil. O Leonardo Medeiros aqui está perguntando primeiros passos para o corretor autônomo. Na realidade, o corretor autônomo também tem empresa individual, ou pelo menos para ter, né? Me formei, né? Sim, sim, sim. Ele também é responsável civil e criminalmente pelos dados como corretor, né? Ele pode não ter a pessoa jurídica legalizada, mas ele responde igual, né? Não sei, pelo menos ele responde, Leonardo. Teria que fazer o mesmo procedimento de como se uma empresa fosse no seu site. Se o seu site tem o seu nome pessoal, individual, se essa empresa está registrada ou não, não importa muito, né? Se ele não responder na jurídica, vai responder na física, né? Pelos danos causados, né? Perfeito. É isso, né? É isso. E só uma última coisa, Vitor. Lembrando que de janeiro a agosto de 2021, ela vai estar vigente, mas não serão aplicadas sanções, certo? Certo. De janeiro a agosto de 2021, ela vai estar vigente, mas sem sanção. Mas nada impede que a pessoa que se sentir lesada entre no judiciário para pedir algum dano. E, na realidade, esse processo ele vai se prolongar e a sanção vai se dar após agosto. Ou seja, eu entrei com o processo antes, mas levou 3 anos. Não é? Infelizmente é verdade. Tu não vai ser sancionado ou ser multado em 8 meses, ainda mais no judiciário aqui, né? Quanto tempo vai levar esse processo? Você vai ter que pagar sanção e ainda perdas e danos para a pessoa. Ou um dano moral, inclusive, se ele não vai receber até agosto, mas pode receber depois. Então tem que começar agora o negócio, não adianta. Né? Isso aí, o pessoal, mas não está valendo. O pessoal confunde não estar valendo com ser sancionado, ser multado, né? Existe um processo legal ou administrativo para isso. Tu vai tomar uma advertência, então tem que
realmente o pessoal tem que começar a agilizar isso, senão vai ficar para trás aí. Muita empresa. O próprio YouTube foi ameaçado de fechar na Europa se não se adaptasse logo, né? Eles estavam porque lá já está valendo desde maio de 2018. Porque imagina assim, ele sabe o que tu olha, ele sabe o que tu vê. É muita informação sensível, né? Muito. Então ele usa aquela propaganda, ele sabe o horário que tu vê a TV, ele sabe que tipo de programa, se tu gosta de policial, de ação, de amor, de terror, de guerra, né? Vitor. Se tu olha filme romântico ou não, é o teu desejo de ver coisas, né? E ele se você coloca o adesivo na câmera do seu celular, foi porque você viu um filme chamado Snowden, não viu? Hã? Você assistiu um filme chamado Snowden? Não vi, não. Como é que é o nome? Deixa eu escrever aqui, Snowden, eu acho. Tá ruim o áudio ali no... Snowden ou Snowden? Snowden. Gente, ajuda aí. Alguém viu esse filme? Snowden. Eu acho que é assim. Leia. Snowden. Tá. Então, esse filme que já foi lançado há uns 5 anos atrás, fala disso tudo que a gente está vivendo hoje. Foi um fato real que aconteceu de um rapaz que viu tudo que estava acontecendo. Ele pediu para sair, pegou um pendrive, copiou tudo e fez um anúncio depois para a imprensa de vazamento de dados do governo. Assim. Então acho que eu estava esses dias, eu comprovei aquele negócio que o pessoal diz, mas o pessoal não escuta os teus áudios, é só o que tu escreve no WhatsApp ou no YouTube e tal. Eu estava com o meu celular, eu e minha esposa na mesa de jantar, acho que era, nós conversando sobre um determinado assunto, eu não me lembro do que era. Vamos falar que era uma geladeira, tá? Eu não sei qual era o assunto, eu não me lembro qual era o assunto. E eu abri o meu YouTube e a primeira propaganda que vinha era da palavra-chave que a gente estava falando, geladeira. Aí eu assim, é muita coincidência, eu não acredito nisso, né? Aí eu assim, abre o teu YouTube. Ela abriu dela também a mesma propaganda no celular dela em primeira mão das palavras-chave que nós estamos falando. Depois da segunda, a minha vinha lá a Peppa, que a minha filha gosta de ver, a dela vinha não sei o que ali, mas eles estavam captando a voz, não tem como não. Não tem como não. Pois é. Não. Então isso sem freio, isso né? é um dado, isso não é nem um dado sensível, isso é invasão de privacidade. De privacidade, total. Total. Né? Total. Tá muito sem... Isso aí, ó. O Alexandre disse que tem na Netflix o filme e o Thiago também falou, Edward Snowden. Isso aí, é isso mesmo, Thiago. Tá certinho. Assiste, quem não viu ainda, assiste que vocês vão gostar. Vou ver. Eu vou ver hoje já. Dá tempo. Ver. Legal. Charlene, 7 minutos para acabar nossa live. Deixa a tua mensagem final. Eu te agradeço profundamente a participação. A Bimob está aberta para você. Sempre que você quiser fazer uma live, trazer um tema novo. Hoje foi a LGPD. Quiser ser nossa parceira e trazer informações para ajudar o corretor de imóveis, tudo que for para ajudar o corretor, imobiliária, incorporador, o mercado imobiliário, estamos juntos, que esse é o propósito da Bimob. Então, nós somos hoje uma plataforma totalmente gratuita para o corretor de imóveis, para fazerem parcerias e não só parcerias entre colegas, mas para atender o cliente com o aplicativo na mão, mostrando que você tem tudo no Brasil à venda. Então, o cliente não precisa mais procurar 30 corretores, ele escolhe um que está no Bimob e esse que está no Bimob mostra todo o mercado para ele. E da mesma forma, quando ele quer vender o produto, ele escolhe um corretor, deixa no Bimob e ele distribui, faz a gestão de venda desse imóvel, ao invés de ter 30 placas no imóvel, bota uma, tu faz a gestão e tu distribui para todos os colegas. Então, simples, é fácil, é rápido, é Bimob. E é gratuito, né? Ai, que bom. Eu que fico feliz. Convidada oficial nossa. Obrigada. Obrigada, de verdade. És convidada oficial nossa, pelo menos. A gente faz... Perdão, não estou te ouvindo. Cortou, para mim cortou também. Fala suas palavras finais, então, aí. Tá melhor, pode falar. Queria agradecer a você pelo convite, que já veio desde o ano passado, mas infelizmente a gente não conseguiu realizar, foi ótimo. Eu acho que foi um assunto bem atual, né? A gente está vivendo o frisson disso agora.
Então, eu acho que essa possível aprovação do projeto para adiar é mais uma oportunidade que os empresários estão tendo de se adequar dentro do prazo. E mesmo sendo adiado, tem que começar agora, gente. Porque é um processo a longo prazo e, enfim. Tá bom? Se precisarem, podem me procurar. Charlene, essa nossa live vai para o ao vivo no Instagram. Eu te peço a tua autorização como advogado para divulgar a live. Isso aí. Ela vai para o YouTube também, se tu nos autorizar, a partir de amanhã vai para o nosso canal do YouTube. Então, fica lá também a tua autorização. Já que não dá para ser por escrito, pode ser verbal, né? Ou por vídeo, que é melhor que isso. És convidado oficial nosso aí para participar sempre, só combinar com o nosso marketing, do dia e horário que tu quiser ver. Todas as segundas-feiras a gente faz e vamos começar a fazer no Zoom também uma live com até 100 participantes. Também está convidado também para falar sobre o mercado imobiliário, sobre o direito imobiliário, que é a tua área especialista. Então, parabéns pelo teu trabalho, tem te acompanhado muito no Instagram e nas redes. Né? Mais uma vez, parabéns, é um belo trabalho e acho bacana isso, porque tu ajuda o mercado, né? É o teu trabalho, é o teu ganha-pão, mas tu não mede esforços para ofertar e se doar para o mercado, trazendo essas informações gratuitas aí, tentando ajudar o pessoal. Então, mais uma vez, muito obrigado. Encantado aí com a tua participação, com a do público aí que nos assistiu. Nós tivemos aí mais de 30 pessoas ao vivo, é um bom público, tá? Normalmente o pessoal tem 10, 15, 20, nós somos mais de 30. Ah, é? Depois a gente dá um print de quantas pessoas passaram e eu te mando pelo WhatsApp para tu publicar aí na tua rede também. Vitor, eu quero, tá bom. Tá? Tá bom. Então vamos fazer um sorriso, vou dar uma foto aqui e a gente publica essa aí então, tá? Aí. Te mando na sequência aí, então. Pessoal, eu quero a foto, o número de participantes e o vídeo. Vou te mandar. O vídeo, ele vai pro esqueci agora o nome. Vai pro Instagram, pro Story, né? Fica às 24 horas. E depois a gente grava ele de novo. Da Bimob, né? Da Bimob. Da Bimob. Tá. Isso. Tá, o meu não. O meu uso também muito mais profissional, o meu Instagram, do que pessoal. E depois ele vai pro YouTube no canal da Bimob também. Então lá, pessoal, deixe seus comentários, dá uma curtida, como é que é? Aperta no likezinho, segue no canal da Bimob e deixe seus comentários sobre temas que vocês queiram saber sobre o direito imobiliário, que podemos trazer a Charlene para falar sobre outros temas também. Então deixa lá o que vocês querem saber. Para as próximas lives a gente trazer um conteúdo novo aí, certo? Tá bom. Charlene, parabéns, muito obrigado pelo seu trabalho. Que isso, obrigado. Eu que agradeço a participação. Uma boa semana, fique com Deus. Uma boa quarentena aí, que a mente, a cabeça e tudo esteja são aí para todos vocês. Tá? Tá bom, obrigada. Tchau. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, pessoal.